Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Palavra Viva que Converte. Este é um espaço dedicado a compartilhar mensagens bíblicas que edificam, fortalecem a fé e nos conduzem a uma vida mais próxima de Deus. Cremos que a palavra do Senhor é viva, poderosa e continua transformando corações todos os dias. Eu sou o pastor Magnon e é uma alegria poder compartilhar com você a reflexão que Deus colocou em meu coração. Prepare o seu coração e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Nosso tema de hoje é os benefícios do culto doméstico. Vou ler a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Oremos ao Senhor. Pai Santo, somos gratos ao Senhor por esta palavra lida e que mais uma vez o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. A esse pai, a mãe, essa família que está ouvindo essa palavra, essa reflexão no momento, que eles sejam alcançados pela graça do Senhor. Desde o Antigo Testamento, Deus revelou a seu povo que adorá-lo não seria apenas no ajuntamento público, mas também dentro dos lares. Em Deuteronômio, capítulo 6, Moisés exorta aos seus líderes que a palavra de Deus deveria permear toda a rotina da família. O Senhor não desejava do seu povo uma espiritualidade limitada ao templo, mas uma fé viva dentro dos lares. Primeiramente, a palavra do Senhor, seus mandamentos, estatutos, leis, deveria estar no coração dos pais antes de alcançar os filhos. É através dessa orientação bíblica que destaca alguns benefícios importantes do culto doméstico. Primeiro, um dos grandes benefícios do culto doméstico é que ele estabelece uma atmosfera espiritual saudável. Quando a Bíblia é aberta regularmente, o ambiente do lar é moldado pela palavra de Deus. As conversas começam a mudar, os valores começam a ser ajustados e a consciência espiritual da família é fortalecida. Muitos lares vivem dominados por ansiedade, conflitos e distrações porque Deus foi removido do centro da rotina familiar. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, versículo 1. O culto doméstico recoloca o Senhor no lugar que sempre deveria ocupar, o centro da casa. Estudos destacam que famílias que cultivam tempos regulares de leitura bíblica, oração e cânticos desenvolvem uma espiritualidade mais saudável dentro do lar. Outro benefício precioso do culto doméstico é a formação espiritual dos filhos. O mundo busca diariamente atrair o coração das crianças e dos jovens. A cultura moderna evangeliza nossos filhos todos os dias através das telas, músicas, séries, ideologias. Se os pais não discipularem seus filhos intencionalmente, o mundo fará isso com intensidade ainda maior. Por isso, o texto diz: você as inculcará a seus filhos. A ideia é repetir continuamente e ensinar com profundidade o evangelho aos nossos filhos no lar. Não apenas transmitir conhecimento bíblico, mas formar no coração convicções espirituais e uma fé inabalável em Deus. Outro benefício do culto doméstico é que ele fortalece a unidade da família. Vivemos tempos em que muitas famílias apenas compartilham o mesmo teto, mas não compartilham vida espiritual. Cada membro está isolado em seu próprio mundo. Porém, quando a família para buscar a Deus junta, algo profundo acontece. Pais e filhos aprendem a ouvir uns aos outros diante da palavra. A oração cria vínculos espirituais. O perdão é exercitado. A graça é lembrada. Muitos cristãos testemunham que algumas das lembranças mais marcantes de sua infância foram ouvir o pai orando ou ver a mãe chorando diante das Sagradas Escrituras. O culto doméstico fortalece a liderança espiritual do pai e a unidade entre marido e esposa diante dos filhos. O culto doméstico ajuda a igreja local.
Uma igreja forte é formada por famílias espiritualmente saudáveis. Muitos querem filhos comprometidos com a igreja, mas não cultivam devoção dentro de casa. Querem jovens apaixonados por Cristo, mas a Bíblia permanece fechada durante toda a semana. O lar é o primeiro campo de discipulado. Quando a família aprende a ouvir a palavra de Deus em casa, chega à igreja mais preparada para o culto público. Nossas casas funcionam como uma escola preparatória para a adoração congregacional. Crianças ensinadas a ouvir, cantar e orar em casa tendem a compreender melhor o culto ao Senhor. Outro benefício importante é que o culto doméstico produz constância espiritual em tempos difíceis. Há dias em que a correria da vida, o cansaço e as lutas parecem consumir todas as forças, mas o culto doméstico funciona como um ponto de reencontro diário com Deus. Muitos pais testemunham que, em fases difíceis da vida, talvez não tenham conseguido manter longos períodos pessoais de leitura, mas o compromisso de reunir a família ao redor das Escrituras os manteve espiritualmente vivos. O culto doméstico se torna uma âncora espiritual no meio das pressões da rotina. O culto doméstico não exige perfeição. Muitos pais deixam de começar porque acreditam que precisam ser grandes conhecedores da Bíblia. O culto simples, sincero e constante pode produzir frutos eternos. Ler um trecho das Escrituras, fazer uma breve explicação, cantar um hino e orar juntos já é um poderoso instrumento da graça de Deus. O problema não é a simplicidade. O problema é a negligência espiritual. O Senhor honra os lares que buscam sinceridade e fidelidade. O culto doméstico testemunha ao mundo que Cristo governa aquela casa. Esse é outro benefício importante. Em uma sociedade onde os lares estão sendo destruídos pelo pecado, pela inversão de valores e pelo abandono espiritual, uma família reunida diante da palavra se torna um testemunho vivo do reino de Deus. O lar passa a refletir a presença gloriosa de Cristo. E quando Jesus reina dentro de casa, o ambiente muda. Há mais temor, mais graça, mais arrependimento e mais amor verdadeiro. Concluindo, queridos irmãos, precisamos resgatar urgentemente o culto doméstico. A igreja contemporânea muitas vezes transferiu toda a responsabilidade espiritual para os cultos públicos. Enquanto os lares permanecem espiritualmente frios, a reforma espiritual da igreja começa dentro das casas. Deus deseja ser honrado não apenas no domingo, mas também na segunda-feira à noite, ao redor da mesa. Essa foi a instrução que Moisés recebeu do Senhor. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Que o Senhor levante pais que pastoreiem seus filhos com ternura e firmeza. Que levante mães comprometidas em ensinar a verdade de Deus. Que nossos lares deixem de ser apenas lugares de entretenimento e volte a ser lugares de adoração. Porque famílias que oram juntas, leem as Escrituras juntas e adoram juntas, constrói um legado espiritual que alcança gerações. Oremos ao Senhor por essa reflexão. Pai Santo, graça te damos por essa palavra ministrada aos nossos corações. Que cada lares possam ter sido alcançados por sua graça, por sua bondade e por seu amor. Que cada pai, cada mãe entenda a responsabilidade de manter durante as semanas o culto doméstico. Que o Senhor possa estar fortalecendo essa família que ouviu essa palavra, essa reflexão neste momento. Assim nós te pedimos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que essa mensagem tenha falado ao seu coração e fortalecido a sua caminhada com Deus. Se esta palavra abençoou a sua vida,
compartilhe com outras pessoas, pois quando a palavra de Deus é anunciada, vidas são alcançadas e transformadas. Aqui em nosso programa trabalhamos para que Hebreus 4:12 seja o nosso direcionamento. Nele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Continue acompanhando os próximos episódios do Palavra Viva que Converte, sempre trazendo novas reflexões e uma porção viva da palavra de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo programa, se assim o Senhor permitir.